Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. E eu quero fazer aqui um estudo com vocês. Eu vou recorrer aqui a uma fonte desta vez, tá ok? Normalmente os vídeos eu faço sempre de cabeça, normalmente com o depósito que está no meu coração e na minha mente, né? Mas desta feita eu vou recorrer aqui a uma fonte documental para fazer este vídeo, que vai ser muito interessante para todos nós, para mim e para você. Eu próprio vou ver e rever esse vídeo que eu estou gravando aqui. Estou recorrendo a uma fonte e o tema deste vídeo é o número de promessas que a Bíblia tem. Quanto a isso, existem muitas divergências, mas há fontes bem abalizadas de homens que se imbuem em pesquisar isto a fundo e chegar a um denominador, né, ou quase que comum, não é? Não digo totalmente comum, porque ainda há divergências, mas acontece que alguns chegaram a alguns tipos de cálculos e de contagens, não é? Homens que levam muito tempo para chegar a essa asseveração, e eles contando, eles conseguiram detectar 8.810 promessas na Bíblia Sagrada. Sendo que a Bíblia Sagrada ela possui 1.189 capítulos e ela tem 31.173 versículos, tá? Repetindo, a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. E neste montante aqui de capítulos e versículos que acabamos de citar, numericamente, acredita-se, baseado em fontes de homens que se imbuem em pesquisar isso, há 8.810 promessas. Isso é algo muito interessante, né? Continuando, né, diz aqui a fonte, ademais, continuando a analisar o âmbito do assunto, descobrimos que existem 8 tipos de promessas na Bíblia. E que nós vamos descobrir agora, vamos ler o documento, você vai tomar conhecimento desses 8 tipos de promessas. Primeira promessa, né, as primeiras tipos de promessas, né? Deus faz ao homem 7.487 promessas. Ou seja, Deus, para o homem, ele faz 7.487 promessas. Cerca de 85%, então, das 8.810 promessas é Deus fazendo promessas ao homem. Ainda tem gente que diz que Deus não nos ama. Ora, se Deus não nos ama, alguma coisa está errada, já que 85% das promessas é Deus fazendo promessas para o homem. Continuando o nosso estudo, em quase 1.000 exemplos anotados, ou seja, 991, uma pessoa faz promessa a outra pessoa. Isto dá cerca de 11% das promessas da Bíblia. Por exemplo, nós temos em Daniel capítulo 2, verso 7, a promessa dos caldeus, dos sábios caldeus que Nabucodonosor tinha na sua corte. E esses sábios caldeus, eles pedem para que Nabucodonosor conte para eles o sonho. Mas acontece que Nabucodonosor não lembrava do sonho. E agora? Foi quando Deus entrou então com a intervenção sobrenatural, após Daniel ter passado uma noite em vigília com seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que são conhecidos pelos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel passou uma noite ali em vigília, em oração, e Deus então deu a ele a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Só Deus para fazer esses milagres, não é verdade, meus queridos irmãos? Então, aqui os caldeus, eles fazem uma promessa a Nabucodonosor. Diz assim eles, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Ou seja, se o rei contasse o sonho para eles, eles prometiam que dariam a interpretação para o rei Nabucodonosor. Né? Então eles prometeram. Há ainda 290 promessas feitas pelo homem a Deus. Né? Deus promete 7.487 promessas ao homem. E o homem promete 290 promessas a Deus. Veja a disparidade.
né, que há. A maior parte, 235 promessas que o homem faz para Deus, encontra-se no livro dos Salmos, no saltério sagrado do povo hebreu. O livro dos Salmos, né, que é o livro de HaSefer Tehillim, que é o livro dos Salmos, no grego é Psalmos. Então, nesse livro encontra-se, dessas 290 promessas que o homem faz a Deus, 235 está no livro dos Salmos. Dentre elas, um exemplo aqui destacado no Salmo 51, versículo 15, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Aí está uma promessa do homem para Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Continuando o nosso interessante estudo, 28 promessas foram feitas pelos anjos. Os anjos, estando 23 delas no Evangelho de Lucas. 28 promessas feitas pelos anjos, estando 23 no Evangelho de Lucas. Vejam como a Bíblia tem suas peculiaridades, como a Bíblia ela tem as suas curiosidades, né? Os seus mistérios, não é verdade? Porque no Evangelho de Lucas, isso é algo que só Deus sabe, não é verdade? Mas está concentrada essas promessas angélicas no livro de Lucas, 23 delas. Como exemplo, citamos a promessa feita pelos anjos às mulheres junto ao túmulo de Jesus, que está escrito lá, né? Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Essa não está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Está em Mateus capítulo 28, versículo 7. Mas os anjos disseram para que fossem adiante para a Galileia, que lá veriam Jesus. Foram os anjos quem disseram. Existem ainda duas promessas de Satanás. É verdade. E uma delas está em Mateus capítulo 4, verso 9, que Satanás promete, mas ele, como é mentiroso, as promessas dele não são dignas de nós reputarmos-nas como sérias. São promessas vãs, falsas, mentirosas, visando nos enganar, nos engodar, a fim de nos seduzir para que nós façamos a sua vontade nefanda, né? Então diz lá: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isso foram as palavras que ele, na tentação lá no deserto, falou para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse para Jesus que se Jesus o adorasse, ele daria tudo para Jesus. Ora, Satanás, ele é o Deus desse século, ele é o príncipe deste mundo, ele é aquele no qual o maligno, que diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, e o maligno é um dos nomes dados a Satanás, ao nosso adversário, e ele promete a Jesus, e Jesus rejeita as suas promessas, os seus engodos, as suas seduções. Graças a Deus que o nosso Salvador, mesmo debilitado, porque ele estava 40 dias ali no deserto, e no término desses 40 dias apresenta-se Satanás para o tentar com uma promessa, para tentar trazer ele para o seu lado, mas Jesus resiste e rechaça ele e não o adora. E Jesus responde para ele, baseado lá no livro de Deuteronômio, né? E Jesus fala para ele no livro de Devarim, HaSefer Devarim, Jesus fala para ele: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava dizendo para ele: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, e não tentarás o Senhor teu Deus. Existem também, meus irmãos, um espírito maligno que fez duas promessas. Diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Está em 2 Crônicas 18, 20 e 21. Dos 66 livros que a Bíblia tem, que são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, só a epístola que Paulo escreve para Tito é que não tem promessas.
17 outros livros contêm menos de 10 promessas em cada um. Mesmo um livro importante como Efésios, que é considerado por muitos teólogos eminentes como os Alpes do Novo Testamento, devido às grandiosidades que lá estão contidas e escritas na epístola aos Efésios, né? É o grande número de revelações que Paulo traz nessa epístola fantástica. Mesmo lá, só existem 6 promessas na epístola aos Efésios. O Novo Testamento tem 1.104 promessas. O Velho Testamento aglutina a maior parte, 7.706 promessas. Isto significa que 7 em cada 8 promessas são encontradas no Antigo Testamento. Tá ouvindo? É interessante, né? É muito importante sabermos estas estatísticas das promessas. A maioria dessas promessas é de natureza profética. Um exemplo está em Isaías capítulo 7:14. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. É uma promessa. Muitos versículos têm mais de uma promessa. Este aqui tem 4, por exemplo, né? Os que esperam no Senhor, está em Isaías 40, verso 31, tá? Olha bem, são 4, só nesse versículo, ó. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha aí, Isaías 40, versículo 31. 4 promessas em um só versículo. Interessante, né? Este outro versículo que vai ser citado por mim aqui, nesse estudo, tem 5 promessas, que está em Isaías capítulo 51, verso 6, que diz assim: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumo, é a primeira promessa que Deus faz. A segunda, e a terra envelhecerá como um vestido, é Deus falando. E os seus moradores morrerão como mosquito, olha aí o fim, tá? Do final dos tempos finais. Mas a minha salvação durará para sempre. Olha só que coisa linda, né? E a minha justiça não será anulada. Olha só que coisa tremenda. 5 promessas em Isaías capítulo 51, versículo 6. Isso nos maravilha, não é verdade, meus queridos? Isso é algo que nos maravilha, que nos deixa assim, extasiados, estupefados de alegria, né? Porque Deus faz promessas para nós. O capítulo com o maior número de promessas é Deuteronômio 28, que fala das bênçãos advindas da obediência, e lá estão todas as promessas que são advindas daqueles que obedecem à Torá de Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus, os mandamentos, as mitzvot de Deus, os mandamentos de Deus, né? Muito interessante isto, não é verdade? E as 133 promessas ali contidas em Deuteronômio 28 referem-se às bênçãos e às maldições que Deus prometeu aos israelitas em Canaã, dependendo da obediência ou desobediência das suas ordens. Outro capítulo semelhante é Levítico 26, que contém 94 promessas. Levítico capítulo número 26. 3/4 de todas as promessas do próprio livro de Levítico. Que coisa linda, Levítico 26. Então leia bastante Levítico 26. Se você gosta de promessas, né? E de conhecer promessas divinas, leia Deuteronômio 28 e leia Levítico 26. No que diz respeito a promessas, o Salmo de número 37 é um salmo de uma importância capital na Bíblia. Praticamente cada versículo do Salmo 37 é uma preciosa promessa de Deus. A Bíblia é um livro de promessas infalíveis e inefáveis, ok? Finalmente fazemos nossas palavras, as palavras do sábio Salomão, rei de Israel, dizendo, no capítulo
8 de 1 Reis, versículo 56, diz assim: nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, queridos, finalizando esse estudo, queremos dizer a você, você viu aí que 85% da Bíblia Sagrada, ela contém promessas de Deus para nós. Isso significa que Deus nos ama muito. Isso significa que Deus tem um amor glorioso por nós. Agradeçamos a Deus todos os dias. Quando você levantar, quando você for dormir, quando você estiver fazendo a sua refeição, quando você sair de casa, quando você chegar em casa, sempre agradeça a Deus, porque Deus tem mais de 8.000 promessas para você. Deus é um Deus que te promete coisas grandes e firmes que de repente tu não sabes. E de repente nem eu próprio também o sei. Mas ao lermos a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós iremos descobrindo. Faça até algo bem interessante que eu vou te sugerir aqui agora. Ao ler a Bíblia, aonde você vê que você está lendo alguma coisa que tem alguma coisa falando de uma promessa, sublinhe. Sublinhe. Pois foi deste jeito, com esta forma de estudar, de pesquisar, que esses sábios que catalogaram essas mais de 8.000 promessas chegaram a esse número dentro das Escrituras Sagradas. Então, toda vez que tu ler a Bíblia, lê o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2, 3 e assim sucessivamente até os 55, você vai lendo a Bíblia, vai lendo os Salmos, vai lendo Provérbios, vai lendo todos os capítulos da Bíblia, e os capítulos que você vai lendo, você sublinha aonde tem as promessas, que você vai encontrá-las uma após uma, e você também poderá chegar às suas conclusões, dizer realmente, tem muita promessa para mim tomar posse, porque Deus está me concedendo-as de uma forma benévola e de uma forma gloriosa. Então, se tu gostou desse vídeo, daí o like, daí o joinha, daí o gostei, comenta, dá glória a Deus, dá aleluia, o que você sentir no coração, mas não deixe de comentar alguma coisa que vai edificar. Lembrando que este canal não é um canal para polêmicas, mas é um canal para o ensino da palavra, para reflexões bíblicas, não é um canal para debate também, é um canal para edificação do povo de Deus e dos amigos da Bíblia, daqueles que amam e gostam de parar um tempinho e passar alguns minutos, não perder, mas ganhar alguns minutos ouvindo algo da parte de Deus. Então que Deus muito abençoe tua vida, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, conforme eu sempre falo, dá o joinha, ative o sininho para tu receber os vídeos que eu ficar postando aqui no canal. Enfim, que Deus muito te abençoe do alto da sua glória, hoje e sempre. Shalom.